Olá, eu sou Carla Coelho e esse é o projeto Comunicação e Produção Cultural, a arte de comunicar a arte. Nós vamos ter 3 videoaulas com duração de mais ou menos 50 minutos, em que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o fantástico mundo da comunicação e de como divulgar da forma mais assertiva possível o seu projeto em artes através da imprensa. Mas antes de qualquer coisa, você precisa me conhecer, porque você precisa acreditar em mim para então acreditar no que eu vou compartilhar com você. Não é verdade? O princípio básico da comunicação tem a ver com a confiança. Então vamos lá. Eu sou Carla Coelho. Eu sou pós-graduanda em gestão de pessoas pela Unicesumar. Eu também sou pós-graduada em marketing e bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Estácio de Sá. Eu sou especialista em assessoria de imprensa e jornalismo cultural pela Universidade do Livro, editora Fundação Unesp. Mas não para por aí não, afinal de contas você precisa acreditar em mim. Então eu vou falar um pouquinho de mim nesse comecinho de bate-papo. Eu fui professora no Centro Universitário Celso Lisboa, nas grades de Comunicação Empresarial, Pesquisa de Mercado, Publicidade e Propaganda, Marketing Digital, Marketing de Serviços, Fundamentos de Marketing, Marketing de Relacionamento e Comportamento do Consumidor. Outro dia desses. Também fui substituta na Universidade Estácio de Sá, no Rio, Niterói e São Gonçalo. E essa experiência de sala de aula fez com que eu descobrisse que dividir, compartilhar um pouquinho do que eu aprendi ao longo dos meus quase 20 anos de experiência é uma das coisas que eu mais amo. Então, eu sou a fundadora da Comunicação Livre, essa empresa que está no mercado desde 2008 e que atua primordialmente com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, produção de conteúdo e apresentação de TV. Talvez você perceba que eu tenho uma certa intimidade com a câmera. Não é isso, é que eu gosto de falar. E hoje eu tô aqui com você para dividir uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Atualmente eu produzo os programas Manhã 10 e Família Café. E produzo e apresento os programas Comunicação Livre, isso mesmo nome desse projeto, mesmo nome da minha empresa, e também o programa Trabalhador em Foco. Todos eles são veiculados aqui em Petrópolis pela TV Petrópolis, que fica no canal 10, Tech Cable e Spitfire, mas que também pode ser assistido pelo Facebook, Instagram e YouTube. Afinal de contas, quem não está nessas plataformas está quase que fora do mundo, não é verdade? Mas esses meus quase 20 anos de experiência em comunicação e em assessoria de imprensa hoje são atrelados a quase 10 anos de experiência na X da Questão Produções, uma produtora que trabalha em Petrópolis com projetos de pequeno, médio e também de grande porte. Lá na X da Questão Produções eu assino, claro, a assessoria de comunicação e imprensa, que é o motivo de eu estar aqui conversando com você hoje, e também a direção de produção e a secretaria teatral. A gente atua na X da Questão Produções desde 2012, viu? Quase 10 anos. E a gente tem como destaque alguns projetos que você pode pesquisar aí no Google. São eles: o Sarau Imperial, o Chá da Princesa, Contando as Histórias de Petrópolis, Jantar do Imperador, entre tantos outros projetos. E agora, por conta da Lei Aldir Blanc, essa lei que tem o incentivo de um montão de gente, vamos pesquisar, para a gente não falar besteira, não está aqui no arquivo. Daqui a pouco eu digo o nome de todas as secretarias e órgãos responsáveis. Por conta desse edital, da Lei Aldir Blanc, eu estou aqui para conversar com você sobre comunicação. A aula de hoje é o que é a comunicação e como estabelecê-la com foco nas artes. Mas antes disso, eu preciso te explicar um pouquinho o objetivo dessa minha fala de hoje. O objetivo dessas aulas são pontuar o que é a comunicação e estabelecer um foco nas artes, ou seja, os nossos exemplos, os meus exemplos, a forma como eu vou falar com você tem como foco dividir e compartilhar um
conhecimento para quem atua nas artes, no teatro, no cinema, na música, na dança, na literatura. E por quê? Eu quero elaborar de forma assertiva com você, aí que está me assistindo, um planejamento de comunicação, mas não só o planejamento, como executá-lo. E executá-lo tem a ver com como abordar esse processo. E esse processo tem a ver com o alinhamento de uma divulgação. E para quem é essa divulgação? Para o espectador do seu projeto. Não adianta você ter um projeto perfeito se ele não está sendo bem divulgado. Afinal de contas, a gente precisa ser visto. E a gente vai partir do princípio da comunicação, passando pela arte, para chegar até o espectador. Essa atividade aqui de hoje objetiva dar noções práticas, extremamente práticas e reais, que vão poder ser utilizadas tanto por técnicos em artes e artistas nos processos de divulgação dos seus projetos, mas também vão poder ser executadas por quem faz parte da ficha técnica. Porque nem todo projeto pode ter um jornalista para responder pela assessoria de imprensa. E é isso que a gente quer fazer aqui. Dar umas dicas, falar um pouquinho, bater um pouco de papo, levar para você um pouco do que eu sei e do que eu faço. Esse é o grande barato. Esse projeto aqui é um projeto de técnicos, ou seja, eu sou técnica, eu sou especialista em assessoria de imprensa e eu trabalho há quase 20 anos com assessoria de imprensa em alguma área da cultura. Sabe qual é a questão? O fato é que, antes da gente lançar um produto, ou um serviço, ou um espetáculo, ou um show, a gente deveria fazer um planejamento de comunicação. Esse planejamento de comunicação é a forma como você vai levar para os espectadores esse produto de artes que você está fazendo. Você que é ator, você que é produtor, você que é diretor ou dramaturgo, você pensa em cada detalhe do seu trabalho, mas raramente você pensa em como esse seu trabalho vai chegar para o público. Como assim? Eu sei como ele vai chegar para o público, pensa você, mas eu acho que você não está pensando na mesma vibe que eu. Eu estou falando de divulgação e você está falando da arte. Só que as duas coisas precisam andar juntas. Em via de regra, a verdade é que produtos de pequeno e médio porte, principalmente os produtos em artes do interior do estado, do Rio de Janeiro, e aí eu posso falar, aqui em Petrópolis, raramente as produções culturais conseguem ter dinheiro. Dinheiro para quê? Dinheiro para quase tudo, mas principalmente para custear e pagar um jornalista. Um jornalista que vai produzir o conteúdo desse material de divulgação. E é isso que hoje eu quero dividir com você. Dicas básicas para que a gente consiga fazer isso junto. Afinal de contas, a gente vai entender um pouco hoje do que é a arte, do que é a comunicação em arte. Como deve ser produzido um planejamento de comunicação e a divulgação da estreia de um espetáculo de teatro ou então de um show de música clássica. Qual a diferença das duas coisas? Além disso, a gente precisa falar um pouquinho sobre as divulgações de artes fixas. Aquele espetáculo de teatro que ocorre toda semana, no mesmo horário, no mesmo lugar. Como você encontra espaço na imprensa para divulgar esse produto? O que funciona para que as produções se comuniquem de forma assertiva com os veículos de imprensa e como é que é esse material que você precisa divulgar? Fato é que para melhorar a qualidade de divulgação dos projetos culturais de pequeno e de médio porte, é importante que todos os envolvidos nesse processo artístico tenham um mínimo de entendimento do que é a comunicação. E além disso, que ela precisa ser planejada e executada para que de fato esse produto seja divulgado. Entenda, não adianta você produzir um espetáculo brilhante, maravilhoso, se você não der valor à comunicação. Como assim, Carla? O que você está querendo dizer com isso?
Eu tô querendo dizer de forma clara e objetiva que se as pessoas não souberem que o seu produto vai acontecer, que o seu espetáculo vai ser no dia 1º, às 10 horas da manhã, ou no dia 3, às 3 horas da tarde, ninguém vai estar lá. E aí não adianta. Você trabalhou, investiu, produziu, mas não comunicou. E é disso que a gente vai falar aqui. Eu acredito que com esse conhecimento que a gente vai compartilhar aqui, nas mãos de você, artista e técnico em artes, vocês vão ter uma boa base para uma divulgação adequada. Seja para realizar sozinho, como eu já falei, afinal de contas, nem sempre a gente tem orçamento, ou seja, para então contratar um assessor de imprensa. Só que você, artista, e você, diretor, sabe que até mesmo para contratar a gente precisa saber o mínimo. Saber o mínimo sobre comunicação para contratar alguém que vai fazer a comunicação. Porque no final das contas, a gente precisa saber pedir, não é verdade? Você chega no restaurante e pede um hambúrguer. Só que não se pede mais só um hambúrguer. Hoje tem um hambúrguer de carne bovina, tem o de peixe, tem o de frango e a gente ainda pode partir para os veganos. Veganos, sim, tem hambúrguer de jaca, não é verdade? Então, não adianta só querer comunicar. E esse nosso papo não vai ser só para você aprender a comunicar, mas para você também saber contratar e o que pedir ao jornalista quando você quer estabelecer o seu plano de comunicação. Vamos lá então para o nosso papo de hoje. O que a gente quer conversar hoje? O que é a comunicação e como estabelecê-la com foco nas artes. Vamos lá então para o nosso papo de hoje. Afinal de contas, o nosso tema dessa aula 1 é o que é a comunicação e como estabelecê-la com foco nas artes. Antes de falar sobre isso, vou falar uma coisinha pequena antes. Hoje eu estou gravando aqui diretamente da X da Questão Produções. Esse é o espaço em que a gente faz as nossas gravações e eu montei esse micro cenário que tem muito a ver com a minha estrutura profissional de todo dia. Atrás de mim eu coloquei alguns símbolos, alguns ícones que me representam. E por que eu fiz isso e por que eu estou te contando? Porque a comunicação é tudo. A comunicação, principalmente em assessoria de imprensa, tem a ver com todo esse composto. Se você for olhar, ali atrás tem sabe que eu não sei o nome disso? Mas era usado na igreja para poder benzer. E ele quer representar, nesse nosso papo aqui, os quase 15 anos que eu trabalhei com o Frei Antônio Moser. Sim, um frade franciscano que foi muito importante na minha vida. Então ele está representado nesse símbolo. A outra é uma luminária. Uma luminária que eu ganhei do meu pai biológico, e aí eu gosto muito de tê-la por perto. Além disso, tem uma pipoqueira. Primeiro que eu adoro pipoca, segundo que eu trabalho no cinema, na assessoria de imprensa, e é um outro ícone que tem muito a ver com arte. Além disso, tem uma mandala. Uma mandala que representa o colorido da vida, o círculo e todos aqueles significados que mandala significa. E por último, que você pode não ter entendido, tem uma lata de leite. É uma lata de leite da minha avó Laci. Ela me deu de presente e sempre que eu posso eu gosto de compor. Esses são símbolos e a gente vai falar de símbolos ao longo dos nossos bate-papos. Só que esses símbolos representam a identidade da Carla, que é a identidade que o assessor de imprensa tem para com seus contatos. E aqui eu trouxe coisas muito práticas. Hoje em dia, principalmente nesse momento de pandemia e com certeza no pós-pandemia, esse negocinho que segura o celular e que a gente grava olhando e que ajuda muito para você que está no carro de assessor de imprensa verificar todas as suas mensagens de forma rápida. Esse computador, que é o que eu uso todos os dias, ele está aqui por um motivo básico. Ele tem a pontuação do que eu quero falar com você, porque por mais que eu tenha quase 20 anos de experiência em comunicação, todo mundo precisa de roteiro. Não é verdade, artista? Não é verdade, diretor? E assim,
na aula mesmo, o professor vai falando, o transmissor de informação vai falando, mas é muito bom quando os tópicos estão ali para ele dar uma olhada. Ora eu vou ler, ora eu vou falar, e isso não é problema nenhum, seja no processo de comunicação, seja numa aula. Outra coisa, eu trouxe um símbolo que remete meu filho, muitas canetas coloridas, porque sem isso é quase que impossível viver, um bom caderno de anotações, porque o assessor de imprensa vai ter sempre 1000 coisas para anotar, e o meu kitzinho de coisas importantes que tem que estar por perto. Por que eu estou te falando isso? Porque a comunicação é um processo. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar. E eu comecei a falar de comunicação partilhando com você os símbolos que eu escolhi para levar para você a identidade visual do que eu quero com essa aula. Você rapidamente vai perceber que eu gosto de preto e que eu gosto de vermelho. Ora, o fone é preto, a bolsinha é preta, o caderno é preto com vermelho, aqui preto com vermelho. Os símbolos atrás, preto com vermelho. Ela é flamenguista? Não, eu sou vascaína. Isso te denota uma informação errada? Não necessariamente. A combinação de duas cores quer dizer apenas uma coisa. Porque a comunicação é partilhar. E partilhar algo, tornar comum. Eu fiz agora esses ícones, esses símbolos, esses acessórios que eu escolhi para estar nesse momento se tornarem comuns para você. É através da comunicação que os seres humanos e os animais, isso mesmo, partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Diversos estudos dizem que a comunicação se dá, de fato, no processo da fala. Certo? Não sei. Aqui no canto tem libras e a gente não vai ter fala, não é verdade? Ou tem fala? Tem a ver com a linguagem? Não tem a ver com a linguagem? Os animais se comunicam? Sim ou não? Isso para pensar. Mas mais do que isso, a gente já está muito acostumado a ouvir que a comunicação é feita em 3 etapas. Tá lembrado disso? Todo mundo em algum momento estudou isso no colégio. É aquela questão básica. O emissor, quem está falando. A mensagem, o que é falado. E o receptor, quem está ouvindo. Hoje o meu receptor é uma câmera, que por sinal é fria e estressante para quem está do lado de cá. Mas eu tô acreditando que essa videoaula está sendo assistida pelos meus alunos lá na Celso Lisboa. E é por isso que eu estou falando com certa tranquilidade com a câmera que está parada na minha frente. Mas a verdade é que esse papo de que a comunicação só tem 3 etapas, 3 integrantes, 3 parcelas, eu não gosto muito disso não. E eu gosto de um outro conceito. Eu gosto de um conceito que fala que a comunicação, na verdade, tem 7 etapas. E para você entender o que é a comunicação e chegar lá na frente na assessoria de imprensa, a gente vai falar dessas 7 etapas nessa aula de hoje. Vamos falar para primeiro personagem dessa minha nova percepção a respeito do processo de comunicação. Vamos chamar de emissor. Legal, quando eram 3, também falaram em emissor. O emissor, chamado também de locutor ou falante, é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos ou uma empresa, dentre outros. Hoje, o emissor da fala sou eu. Se você tem deficiência auditiva, o emissor pode ser também considerado o André, que é o meu intérprete de Libras que deve estar naquele cantinho ali da gravação. E aí, o emissor é aquele que vai falar, vai comunicar. E aí, vamos lá, qual é o segundo personagem desse contexto? O segundo personagem é a mensagem. A mensagem é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo,
o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Nesse nosso bate-papo aqui, a mensagem é todo esse conteúdo na área de comunicação que eu quero compartilhar com você. Desde explicar quem eu sou, falar minha formação, explicar o que a gente vai estudar e também levar para você a fala básica que existe um emissor e esta mensagem. Só que a mensagem só existe se houver uma coisa que se chama código. E afinal de contas, o que é o código? O código representa o conjunto de signos que serão utilizados nessa mensagem. Tá, Carla, você falou que tinha mensagem e a mensagem é o que você vai falar. Acho que essa questão do código é irrelevante. Irrelevante? Eu não sei você, mas eu, por erro próprio na juventude e por continuar errando, eu só falo português. Eu não entendo o código no idioma inglês, eu não entendo o código no idioma espanhol e eu também não entendo o código na Libras, que é a língua para surdos. Significa que entender o código é parte importantíssima no processo de comunicação. Não adianta você querer se comunicar se você não conhece o código, se você não conhece o conjunto dos signos. Legal, né? Conseguiu compreender? Claro que conseguiu, porque eu acredito que você conheça o código da língua portuguesa, o código da fala ou então da Libras. Mas além disso, a gente precisa de uma outra coisa depois do código. A gente precisa do canal de comunicação. Canal de comunicação, sim, corresponde ao local, ao meio, onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, um jornal, um livro, uma revista, a televisão, o telefone, dentre outros. Com a modernidade, com o avanço, os canais de comunicação se alteraram e se ampliaram. Além desses, que são os básicos pensados pela comunicação, hoje a gente tem os instantâneos, não é verdade? A gente tem o WhatsApp, que é um fenômeno, a gente tem o Facebook, que ainda é bem utilizado, a gente tem o Instagram e aí, daí pra frente. Todos os canais de comunicação são relevantes e mais do que isso, todos eles possuem uma linguagem diferente. Não um código, mas um tipo de comunicação a ser estabelecida, que a gente vai falar logo ali pra frente. Entendido os canais de comunicação, a gente precisa entender o contexto. Contexto, isso mesmo. Também chamado de referente. Trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Como assim? Contexto, sim. Uma comunicação só é plena se emissor e receptor têm alguma coisa em comum. Eles podem até falar o mesmo código. Eles podem até utilizar o mesmo canal de comunicação. Mas se não houver contexto para aquela comunicação, ou seja, um está falando de Lé e o outro está falando de Cré, a comunicação não vai ser estabelecida. Por isso é tão importante que todos esses símbolos, significados, todas essas etapas sejam muito bem percebidas por você que está do outro lado, porque é a partir da percepção de todos esses aspectos que a gente vai conseguir fazer uma comunicação de forma mais assertiva, acertada. Vamos continuar? E aí vem o sexto personagem dessa comunicação, que é, enfim, o receptor, denominado interlocutor ou ouvinte. O receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Ou seja, eu estou do lado de cá, vamos voltar aqui, ó, eu estou do lado de cá, enquanto falante. No meio do caminho, o que eu quero conversar com você. Junto a isso, o código, ou seja, a língua portuguesa e as libras aqui do lado. O contexto, eu quero falar de comunicação e você quer entender de comunicação. E aí sim,
o receptor, que é você que está na frente do celular, do computador ou da televisão e está me assistindo falar sobre esse monte de coisas. Finalizou? Não, não finalizou. Existe uma coisa que é impressionantemente importante e que na maior parte das vezes é o grande problema na comunicação, que é uma coisa que se chama ruído na comunicação. A gente já ouviu falar disso. Todo mundo está acostumado a falar sobre isso. A gente só não coloca esse nome. Só assim, houve um ruído na comunicação. O que quer dizer isso? Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada da forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor, barulho no local, voz baixa, dentre outros. Ou então, na comunicação com a imprensa, existe uma outra questão, a falta da informação completa. A informação capenga, meia boca. Vamos parar com isso. Aqui você vai ter que aprender a juntar as informações corretas, completas, para poder ser o conteudista melhor. Ou seja, você precisa ser o profissional que vai entregar o melhor resultado de comunicação final para quem você quer se comunicar. Ok? Vamos lá? Afinal de contas, a comunicação é um processo real e complexo e que pode se tornar uma questão, uma grande questão, um grande problema, um super problema, um mega problema, um tiro no pé, se ele não for feito da forma correta. Se a comunicação não for feita da forma correta. Para comunicar de forma exata, existe uma coisinha fantástica que se chama assessoria de imprensa. Agora a gente vai falar do que é assessoria de imprensa, não é isso? Ainda tem muita aula por hoje, né? É uma área em que eu estou na minha zona de conforto. Já são quase 20 anos trabalhando com assessoria de imprensa. Eu acho que no final das contas eu posso dizer que a assessoria de imprensa tem a ver com assessorar, dar suporte. Para quê? Para quem trabalha na imprensa. Acabou a aula, acabou tudo. Nossa, não pode ser. Passou uma borboleta, ela tá no meu cabelo. Borboletas são legais. Vou continuar, ok? Qual é a questão? A assessoria de imprensa é um importante papel, é uma tarefa de gestão de relacionamento entre o cliente, entre o espetáculo, entre a produção e a imprensa. E você precisa fazer isso das mais diversas formas, utilizando a maior quantidade de recursos disponíveis na sua mão. Como assim? A assessoria de imprensa é fazer com que a imprensa oficial, quando a gente está falando aqui de Petrópolis, a gente está falando dos jornais, a gente está falando dos sites. Nós não estamos falando da borboleta que está aqui dentro do estúdio, mas ela realmente está aqui atrás de mim. Perdeu o foco? Comunicação não pode perder o foco. Comunicação tem que ser direta, tem que ser organizada. A assessoria de imprensa vai, em via de regra, organizar essa comunicação, organizar esse conteúdo para fazer com que a imprensa oficial queira dar a sua notícia. Ao assumir a importante tarefa da gestão de relacionamento dos clientes com a imprensa, do projeto com a imprensa, você precisa fazer uso das mais diversas ferramentas e estratégias para alcançar os seus objetivos. A assessoria de imprensa busca conquistar cobertura editorial espontânea. Ok, vamos lá? Cobertura editorial espontânea. Quais são as editorias que a gente vai trabalhar? Se você fosse um profissional de comunicação, se você fosse um jornalista, ou se você é um jornalista e por um acaso está assistindo esse material que é voltado para artistas e técnicos da arte, você vai trabalhar com qualquer editoria. Você vai trabalhar com economia, você vai trabalhar para esportes,
você vai trabalhar para bem-estar e saúde, você vai trabalhar negócios e empreendedorismo. No nosso caso aqui, deste projeto, em que este vídeo é o foco, você vai trabalhar com as a editoria de cultura e entretenimento. Afinal de contas, é essa editoria que veicula o conteúdo que você quer que seja veiculado. A assessoria de imprensa, como eu disse, busca conquistar a cobertura editorial espontânea das atividades realizadas, sejam por pessoas físicas, entidades e empresas, além de construir um relacionamento entre a imprensa e o assessorado. Relacionamento é isso. Nós estamos no século XXI, nós estamos no ano 21 e a gente já sabe que de fato e de verdade o que importa são os relacionamentos. Você pode até achar que eu estou errada com isso, mas eu vou conversar com você de forma bem objetiva. Você, diretor, quando você vai selecionar o seu elenco, quantas são as vezes que de fato você faz uma seleção de artistas novos que você não conhece? De forma geral, a gente trabalha em torno dos nossos relacionamentos. Vou falar uma fala de um colega meu, Márcio Verderitz, que é da área da cultura. Sim, eu tenho uma panela, mas ela está de tampa aberta. Na fala dele, ele me deu essa grande tirada e eu sempre utilizo isso, seja na produção cultural ou na comunicação, que é essa coisa que a gente sempre fala da panelinha. Sim, as pessoas se conhecem, elas trabalham juntas e nessa panelinha o grande barato é se a tampa está aberta. O que você precisa ao estabelecer um processo de assessoria de imprensa do seu produto em artes é tentar entrar na panelinha do povo da imprensa. Quando você contrata um jornalista ou um assessor de imprensa, em via de regra, ele já pertence a essa panelinha, ele já conhece essas pessoas. Mas se o seu projeto não tem dinheiro, você vai ter que descobrir quem são essas pessoas. E por que você vai ter que descobrir? Porque, afinal de contas, você precisa aumentar o potencial de divulgação do seu projeto. Aumentar o potencial é se relacionar com o jornalista, para que ele não só olhe a sua matéria, ou melhor, para que ele não só olhe o seu release, ou melhor ainda, para que ele não olhe só o seu espetáculo, a sua apresentação, o seu show, só como uma possibilidade de matéria, mas como a matéria de alguém que tenha um relacionamento com ele. Afinal de contas, a gente prefere comprar a couve do seu Zé, que a gente conhece, que sabe que foi ele que plantou, que foi ele que colheu, ou a gente quer comprar da multi-empresa vendedora de couve? Na maior parte das vezes, a gente gosta desse tratamento diferenciado, desse relacionamento. Vamos fazer um paralelo com a vida. Quando você entra numa farmácia e o atendente te chama pelo nome, você gosta? Isso é relacionamento. Você volta lá porque você é sempre bem tratado. Ou então quando você vai comer o seu sanduba. É legal quando você chega num lugar e essa pessoa te reconhece. Reconhecimento, relacionamento tem muito a ver com a imprensa e tem muito a ver com comunicação. Entre as atividades de planejamento de assessoria de imprensa estão a elaboração e o envio de press releases. A gente vai explicar na próxima aula o que é esse material, mas basicamente é o texto que explica o seu projeto. Ele vai dizer coisas básicas como o dia, o horário, o lugar. Em tempos de pandemia, onde vai ser veiculado, ele vai explicar a essência do projeto. Ora de forma simples, ora de forma ampliada. E a gente vai entender esse momento para ser enviado. Notas informativas. O press release é esse que explica um pouco de tudo, digamos. As notas informativas, elas são menores, elas são mais práticas e objetivas. As sugestões de pauta sobre as ações, ou seja, você vai falar para o jornalista assim: poxa, fulaninho, vou utilizar o nome de uma colega na área de comunicação. Poxa, Amanda
Valentina, com quem eu trabalho lá no programa Manhã 10. Poxa, Amanda, por que você não faz uma matéria sobre o espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, que a X da Questão Produções vai lançar agora, em março de 2021? Aí a Amanda pode achar que a ideia é boa. Eu dei uma sugestão de pauta. Foi só uma ideia. Eu nem apresentei para ela todo o conteúdo. Mas além disso, a gente pode entregar o material completo. E aí eu te dou o pulo do gato. No caso, o pulo do gato só porque eu estava usando o fone de ouvido que eu ganhei de presente do meu filho. Mas na verdade, vou te dar o pulo do coelho. Você tem que entregar o material completo. Sempre. O mais completo possível. Língua deu uma enrolada. Por que você precisa entregar o material mais completo possível? Para evitar que haja ruído de comunicação, que o jornalista entenda errado aquele material que você entregou. E aí, que a publicação na imprensa não seja exatamente o que você deseja. Uma assessoria de imprensa também realiza a cobertura de eventos, antes, durante e posteriormente aos mesmos. Exato. Antes para divulgar, durante para estar lá, para receber a imprensa, para saber o que aconteceu e depois para dizer para a imprensa o que aconteceu. Significa que o trabalho desse profissional no seu projeto em artes, ele tem várias etapas e que se você, que é um artista, vai executar esse trabalho, você precisa estar antenado para esses 3 momentos. Não adianta apenas divulgar antes e se aparecer imprensa lá, no dia você estava muito ocupado. E aí você não pôde ir lá receber o jornalista, agradecer pela matéria que ele publicou, colocar ele para sentar num lugar legal, perguntar se ele quer uma água, tratar com carinho esse cara que fez você aparecer na imprensa. É legal entender a importância do dia do evento. E mais do que isso, divulgar o pós-evento. Mas por quê? Meu espetáculo já aconteceu, foi tudo ótimo. Eu vendi a quantidade de ingressos que eu queria. Ou então, esse projeto foi financiado e já foi veiculado. Quando você divulga o pós-evento, após a realização, você pode agradecer aos apoiadores, aos patrocinadores, agradecer a plateia. A gente tem que encontrar motivos, formas e coisas para comunicar antes, durante e após o evento. Uma assessoria de imprensa é isso tudo e mais um pouco. Na verdade, é a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação, que vai produzir também as fotos para divulgação. No caso, a gente sempre indica fotógrafos profissionais. Mas como assim, Carla? Esse projeto vai ficar uma fortuna. Quando você tiver dinheiro, contrate profissionais gabaritados para cada uma das atividades. Por que eu falo isso? Porque todos nós somos importantes num processo de trabalho. Não existe o artista trabalhando se não existir por trás dele um dramaturgo, não é verdade? Se alguém escreveu o texto, ele precisa ser dirigido, não é verdade? Ok, já temos 2 personagens nesse quadrado, o dramaturgo e o diretor. Além disso, precisamos ter os atores, certo? Certo. Quem reúne essa galera toda? O produtor cultural. Quem pensa no figurino? O figurinista. Quem pensa no cenário? O cenógrafo. Quem pensa no som? O técnico de som. Quem pensa na luz? O técnico de luz. Quem vai dar conta do que entra na hora que entra durante o espetáculo? O contra-regra. Quem é que cuida para que os figurinos estejam organizados nos lugares para que sejam utilizados na ordem correta durante a apresentação? A camareira. Quem cuida da comunicação do seu projeto? O assessor de comunicação. E quem cuida da fotografia do seu projeto? Seu filho? Seu celular? Não, o fotógrafo. É claro que esse projeto está aqui e existe com a função de te ajudar
a executar a assessoria de imprensa quando você não consegue contratar um profissional. Mas a questão não é só quando você não consegue contratar um profissional, mas quando você não pensa que precisa contratar um profissional. E quando você, da área da cultura, não pensa num colega, você também pode ser esquecido. E aí é por isso que o assessor de imprensa, em alguns momentos, pode precisar fazer as fotos de divulgação, mas que o correto era trabalhar com o máximo de qualidade de um profissional fotógrafo, que seja um jornalista especialista em fotografia, mas que seja um profissional da área, quando você tiver recursos para pagar o profissional da área. Quando você não tiver, não vai ter jeito. Você vai fazer a foto e vai mandar para a imprensa. Mas quando você tiver verba no seu projeto, pensa em contratar toda a ficha técnica correta, para que esse trabalho não só tenha mais pessoas agregadas, mas para que tenha profissionais agregados e para que a gente aprenda a respeitar cada um a área do outro. E aí, às vezes, o jornalista, o assessor de imprensa ou você, técnico nas artes e que vai estar executando esse papel de comunicação, vai ter que fazer também as fotos de divulgação. Mas para juntar esse material que vai para a imprensa, você vai ter que fazer uma coisa que, em via de regra, a gente, jornalista, passa anos dentro da faculdade para aprender, que é apurar os fatos, apurar o que você quer divulgar de verdade. E aí, uma boa alternativa é que você leia. Você pode ler as matérias dos jornais que divulgam outros espetáculos de teatro para poder entender, em via de regra, o que as pessoas colocam nas matérias que são veiculadas. Mas fica tranquilo, eu vou te dizer várias das coisas que você precisa colocar nesse material que você entrega para a imprensa. Afinal de contas, a criação desse material que vai ser enviado para a imprensa é etapa primordial no processo de comunicação. E depois que você envia essa coisa toda para a imprensa, existe uma outra etapa. Não adianta só pegar o material e, como a gente fala na comunicação, disparar para a imprensa, enviar para a imprensa. Você precisa acompanhar a necessidade extra dos materiais que você mandou para cada um dos veículos que você enviou, e você precisa também acompanhar o que foi publicado. Para quê? Para potencializar as publicações que foram feitas. Isso mesmo, todo mundo hoje é um pouco de mídia. Todo mundo tem seus perfis no Facebook, no Instagram, todo mundo tem aquela lista de transmissão no WhatsApp, ou então o grupo dos amigos, dos colegas, da escola, do trabalho. Por que não divulgar o link e a matéria de todos esses canais para potencializar? Mas juntar essas informações para você saber quais foram os resultados obtidos do seu processo de comunicação chama clipping. É juntar, é clipar, grampear, arquivar, é tudo guardadinho para saber quais foram os resultados reais do processo que você estabeleceu. Agora, a gente vai pontuar algumas das atividades da assessoria de imprensa. Vamos lá para algumas das atividades pontuais e práticas das assessorias de imprensa e agora, consequentemente, de você, colega da área técnica de artes que está elaborando e trabalhando nesse processo de comunicação. Análise do histórico do cliente e atividades para delimitação da campanha de comunicação. Se você vai trabalhar a divulgação do espetáculo da companhia de teatro, você precisa saber que companhia é essa, há quanto tempo ela existe, onde ela está localizada, qual é o histórico, quais foram as principais apresentações que ela já fez, os momentos altos, os momentos baixos. Você precisa entender o histórico dessa companhia de teatro. Porque se você não entende o histórico e te perguntam alguma coisa e você não sabe, perdeu a matéria. Tem que entender esse histórico. Além disso, tem que elaborar as entrevistas, que podem ser por e-mail, pessoalmente, caso necessário,
para desenvolvimento das informações a serem divulgadas. Na prática, a gente está falando que você vai precisar conversar e entender o que é necessário ser divulgado. Como assim? Juntar essas informações. E uma boa sacada são as entrevistas. Você pode elaborar um questionário muito minucioso e do outro lado a pessoa vai responder esse questionário por escrito. Ou então, com os avanços, ela vai responder em áudio, se for mais fácil para ela. Ou então você vai marcar um Zoom e vai gravar aquela conversa. A grande questão é juntar todo o conteúdo que precisa ser organizado para então ser divulgado para a imprensa. Dentre as atribuições da assessoria de imprensa, também estão a elaboração dos releases, as notas informativas e as sugestões de pauta para a imprensa. Já falamos isso anteriormente. O envio das informações de acordo com as especificações de cada veículo ou colunista da área de atuação pretendida para a campanha. Não acredito, Carla. Pode acreditar. Pode acreditar em mim. Você precisa entender que, por exemplo, o jornal impresso tem um conteúdo textual diferente dos sites, que tem uma linguagem diferente do rádio, que tem uma linguagem diferente da televisão. E é seu papel, enquanto assessor de imprensa ou então enquanto profissional técnico imbuído da atividade de assessoria de imprensa, elaborar todos esses conteúdos de forma assertiva para cada veículo. O grande barato que você pode estar achando que eu estou exagerando é que é responsabilidade do assessor de imprensa produzir o material mais adequado para que ele seja veiculado de verdade. E se você acha que está achando estranho eu ter levantado as minhas perninhas aqui, é porque isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque às vezes você vai ter que escrever o mesmo texto de diversas formas diferentes, com linguagens distintas, para que ele seja melhor aproveitado em cada um dos veículos. Por isso que eu acho que melhor mesmo é contratar um assessor de imprensa. Mas nem grilo não, vamos continuar, porque você técnico vai sair dessas 3 videoaulas fazendo o melhor trabalho possível para divulgar o seu projeto em artes. Além disso que a gente já conversou, uma coisa necessária é o agendamento de entrevistas de acordo com as solicitações da imprensa e possibilidades do cliente. Suporte de informação para a imprensa 24 horas em caso de crise. Agendamento. Agendamento é necessariamente conciliação de agenda. Ora, a imprensa precisa, o seu cliente não pode, seu cliente pode, a imprensa não pode. Você vai ter que se virar nos 30, nego. E você tem que aproveitar toda a oportunidade. Aqui em Petrópolis, os meus colegas da área de imprensa sabem que, em via de regra, eu viro meus clientes do lado do avesso, porque eles têm que cumprir a agenda de entrevistas. Se eles estão querendo divulgar um material, eles precisam disponibilizar tempo. E tempo é dinheiro. Tempo tem a ver com produtividade. Mas sem divulgação, o seu espetáculo não vai rolar. Então você pode ter feito, de novo, teu texto maravilhoso, seus figurinos serem lindos, mas se ninguém souber, se você não teve tempo para ir na imprensa, se você não foi dar a entrevista naquela rádio, porque eu acho que aquela rádio é meio pequena e tal, e não merece tanto, você pode não ter se comunicado com o seu público-alvo. Você tem que se comunicar, você tem que aparecer. Além disso, é necessário que você, profissional de assessoria de imprensa, ou então você que está imbuído dessa atividade, faça avaliação da necessidade de respostas e proposição de suítes. Suíte é uma palavra muito jornalística, que quer dizer continuação de uma matéria, em matérias relacionadas à área da atuação do seu cliente. Então, por exemplo, se saiu a matéria veiculando que vai rolar o espetáculo, uma suíte pode ser um perfil de um dos atores, ou então a continuação. No caso, por exemplo, do espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, que a gente vai apresentar também em março de 2021 por conta da Lei Aldir Blanc, tem uma coisa muito interessante. O grande boom do espetáculo vai ser no sábado, dia 27 de março. Contudo, a gente vai ter uma reprise
de espetáculo pela internet, sim, a reprise é com audiodescrição. Então eu posso suitar a minha matéria, eu posso tentar dar uma continuada na minha matéria falando sobre audiodescrição, o que é, o que significa, qual a importância, quantos cegos a gente tem em Petrópolis e então divulgar a atividade definida para o público. Isso é continuar essa matéria com um foco diferente para ganhar mais espaço na publicação. Além disso, você tem que dar esse suporte de elaboração e na revisão dos textos e folheteria e material de divulgação. Afinal de contas, você é o cara que, em via de regra, é o jornalista, e a gente que é jornalista, às vezes, trabalha nas 11. E não tem jeito. Para conseguir divulgar de forma plena, você vai ter que participar de várias reuniões. Não só reunião com a imprensa, não. Vai ter que participar de reunião com o diretor, com o dramaturgo, com a galera do figurino, porque você precisa entender esse projeto de forma plena. Não dá para fazer o papel de assessor de imprensa e entender mais ou menos do que você está falando. O assessor de imprensa ou o profissional que está naquela atividade precisa entender o projeto de cabo a rabo. Às vezes, por mais que você ache que eu esteja sendo exagerada ou supervalorizando o trabalho que eu faço e que eu amo, às vezes você tem que saber mais do que o seu cliente faz, do que o espetáculo quer dizer, do que ele mesmo tem noção sobre o fato do que ele faz. E por que isso? Porque o jornalista pode ter aquela pergunta capciosa que vai te deixar com os cabelos em pé, mas você tem que estar pleno. Você tem que estar diva para poder responder. Além disso tudo, a gente está falando de participação e suporte nas entrevistas agendadas com a imprensa. Quando você é o diretor e também o assessor, você se vira nos 30. Mas quando você é o assessor ou assessor, você tem que dar o suporte, você tem que estar lá. Porque no final das contas é você que vai ter o melhor olhar do que precisa ser comunicado. E, enfim, o que a gente já falou, que é a elaboração do clipe. Fato é que quando a gente pensa em assessoria de imprensa e comunicação em artes ou em qualquer outro setor, a gente precisa entender que existem objetivos claros a respeito do processo de comunicação. Um deles é estabelecer relações sólidas e confiáveis com os meios de comunicação e seus agentes, com o objetivo de se tornar fonte de informação respeitada e requisitada. E aí eu quero te explicar muito bem essas palavras. Respeitada. Respeitável público. Ou seja, as pessoas confiam em você. Significa que se você mandar o material, eles vão acreditar que é verdade e vão publicar o seu material. Não vão ficar fazendo 1 milhão de perguntas a respeito daquele material. Eles vão entender que você envia materiais de qualidade. Esse é um momento. Quando você é respeitado pela imprensa, você já fez a metade do serviço de um assessor de imprensa. Agora, se você é requisitado pela imprensa, aí sim, você chegou num patamar que todo assessor de imprensa quer chegar. Não conseguiu entender? Requisitado é quando o cara do jornal, o cara do site, a mina da TV liga pra você e pergunta assim: Carla, você tem alguma pauta aí que você possa me mandar? E aí você tem, porque você já tá com aquele material produzido para divulgar. Ser requisitado é o creme de la creme de uma assessoria de imprensa. Porque a gente, também como objetivo, precisa criar situações para cobertura sobre as nossas atividades, seja do assessorado ou então do projeto, para alcançar, manter, em alguns casos, recuperar uma boa opinião junto à imprensa. O que significa isso? Às vezes o espetáculo anterior foi ruim, ele foi chato. E você, assessor de imprensa, vai ter que fazer essa coisa mudar. Apresentar e firmar e consolidar as informações pertinentes aos interessados do assessorado do projeto, no contexto midiático local, nacional e internacional, dependendo do projeto que você vai trabalhar. Capacitar o assessorado e outras fontes de informação
institucionais a entender e lidar com a imprensa. Por que isso? Às vezes, o diretor, ou o dramaturgo, ou o ator é maravilhoso, mas ele não sabe o que falar para a imprensa, como falar com a imprensa. E é você, assessor de imprensa ou o responsável pelo processo de divulgação, que tem que alinhar de que forma este profissional vai falar sobre esse produto de imprensa. E esse alinhamento é sério, é importante e deve ser feito com muito cuidado e respeito. E por fim, mensurar o trabalho, mostrar relatórios condizentes, consistentes com os resultados conquistados. Para a mágica da assessoria de imprensa acontecer, para a mágica da comunicação acontecer, a gente precisa montar um planejamento. E planejamento a gente vai falar na próxima aula, ok? Espero que esse dia, que esse papo tenha sido legal para você. Para mim, foi uma delícia. Até lá!